Você já ouviu falar sobre ter senso de dono, pensar como dono? Ah, Patrícia, já tô cansada de ouvir isso aí, isso não funciona lá na minha empresa, não. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma palestra e um rapaz levantou a mão e me fez a seguinte pergunta: quais são as vantagens de pensar como dono? Porque afinal de contas, só o dono ganha. E eu ainda vou te dizer, Patrícia, ele falando para mim, se eu pensasse como dono, eu não faria 1/3 do que o dono da minha empresa faz. E aí eu olhei para ele e fiz a seguinte pergunta: se a empresa fosse sua, você faria diferente, certo? Aí ele, com certeza. Muito bem. Só que aí nós estamos falando de algo muito maior. Pensar como dono não é você mudar toda a estratégia da empresa que você está. Aí ele me olhou, ué, então como é que é pensar como dono? E eu vejo que tem muitas pessoas que não conseguem compreender bem essa frase. Do que é pensar como dono? Quais são as vantagens que nós temos de pensar como dono? O que é pensar como dono? Que técnica eu poderia usar para começar a ativar essa habilidade de pensar como dono? É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Porque o que acontece? Não é simplesmente alguém dizer para você, você precisa pensar como dono. A primeira coisa que faz a gente pensar é que muitas coisas que a gente vê na empresa, nós mudaremos. E também nos faz pensar que ter senso de dono não vai ajudar muito, porque tem coisas que eu gostaria de colocar na empresa, uma visão, uma ideia, que a empresa não vai aceitar. Então, aqui não funciona ter senso de dono. É claro que vem muitas objeções em nossa cabeça, mas a reflexão, o convite de hoje para a gente poder ativar essa nova habilidade, a gente entender antes de tudo os benefícios dela, precisamos entender aqui o seguinte: quando você tem senso de dono, logo você começa a pensar como empreendedor. Se a gente for olhar o que não tá bom dentro da empresa como um todo, a primeira coisa que a gente vai fazer é se desanimar, óbvio. Então vamos pensar dando o primeiro passo. Como é dar o primeiro passo pensando em como nós podemos ativar o nosso senso de dono? É simples. É eu olhar o que eu faço. É eu começar a entender que dentro da minha tarefa, como eu trabalho. Porque dentro do que eu executo na minha tarefa, eu empreendo. Como assim, Patrícia? Eu empreendo. Primeiro a gente precisa entender o que é o significado da palavra empreender. Quando a gente empreende, a gente inova, a gente muda, a gente implementa mudanças, a gente cria, a gente aprende coisas novas e aplica. A gente coloca em prática novas ideias. Ah, Patrícia, isso lá não funciona. Qualquer pitaco que eu possa dar, qualquer ideia inovadora que eu possa dar, eles não aceitam. Vamos pensar assim: no primeiro passo, dentro do que nós estamos fazendo, dentro da nossa tarefa. Sei lá, se você é gestor de pessoas, se você trabalha no escritório, é um analista, qualquer tarefa que você venha fazer. Como você pode melhorar aquilo que você faz? Eu não estou dizendo que no momento inicial você tem que aplicar isso para a empresa como um todo. Não. Coisa simples, dentro do que você está fazendo, o seu modo de trabalhar. A gente pode até empreender dentro de um comportamento, uma mudança de hábito que possa gerar um resultado. Deu para entender? Dentro do que você já realiza. É disso que quando eu falo para a gente dar o primeiro passo, para a gente olhar aqui mais próximo da gente e não pensar na empresa como um todo. Deu para entender? Então, quando eu falo de empreender, eu estou trazendo aqui o primeiro pilar dessa técnica. É a habilidade da gente criar, inovar, a gente empreender dentro do que a gente faz. Superar os desafios. Coisa simples, a gente começando com passo simples. Por quê? Porque nesse momento eu estou desenvolvendo o senso de dono dentro da minha tarefa, dentro daquilo que eu sou dono, que eu tenho autonomia de fazer, o que eu posso implementar de melhor, o que eu posso criar, uma forma de falar, uma forma de fazer, é empreender. Eu estou indo realmente no micro ali mesmo, não estou olhando a empresa como um todo. É mudar uma forma.
Essa é uma das primeiras habilidades incríveis que a gente já começa a pensar como empreendedor. Como empreender, como inovar, porque nós estamos nos colocando em pontos de melhoria dentro daquilo que a gente faz. Ah, Patrícia, mas eu não sei, estou tão desanimada com a minha empresa, não sei se isso vai funcionar. Mas eu gostaria que você não pensasse na empresa agora, mas que você pensasse em você, dentro do que você faz. Deu para entender? Ainda que você conheça tem alguma outra habilidade, você de repente se aprimorou em alguma função, em alguma área, ou você estudou, fez algum curso, de repente você pode aprimorar, aplicar aquilo. Ah, mas mais uma vez, Patrícia, mas a empresa não aceita. Tudo bem, você não precisa dizer isso abertamente agora. Vai fazendo aos poucos, diariamente, dentro da sua função, dentro da sua tarefa, do que compete realmente a você fazer, deu para entender? E aí eu vou trazer mais uma habilidade para a gente poder aplicar aqui como técnica, que é o de fortalecer os seus pontos de força. Existe alguma coisa no que você é muito bom e que você pode agregar a esse senso de dono. Você pode ser um bom comunicador, você pode ser uma pessoa que tem muita disposição para novas ideias. Aprimore as suas forças. Você pode ser muito bom comunicador, você pode ser muito bom em ajudar as pessoas, você pode ser muito bom em mediar, você pode ser muito bom em negociar, você pode ser muito bom em vender, você pode ser muito bom em criar, você pode ser muito bom numa planilha, em alguma coisa, naquilo que você é bom, seja comportamental, seja numa tarefa que você possa fazer. Existe alguma coisa que realmente você é muito bom e você vai agregar esse seu ponto de força ao que você já está fazendo, ao que você está criando, ao que você está inovando, melhorando. Juntando essas duas técnicas, é infalível. Você vai começar a ver coisas simples se tornarem grandes resultados. E uma terceira técnica que funciona muito: despertar a habilidade de um hobby. Como assim, Patrícia? Ah, eu tenho um hobby, mas não uso muito. Assim como tem gente que não sabe nem o que fazer como um hobby. Não tenho tempo para isso não. Dedique-se um tempinho por dia, ou um final de semana, ou uma vez por semana, para você fazer alguma coisa que você curta. Seja um rapel, um jogo de dama, xadrez, fazer um bolo, culinária, um hobby. Para você se divertir, para você criar, para você se lançar. Sei lá, faz uma trilha, fotografia. É verdade, né? Eu tô para fazer e nunca faço. Faça. Comece a fazendo, passos por vez. Você não precisa ter grana, sabe? Vai começando por baixo ali, dando o passinho de cada vez. Fazendo algo que você curta, marcenaria. Marcenaria, você vai lá, você faz uma bancada. Sempre tem alguma coisa que a gente goste muito de fazer. Use isso como hobby. Você vai ver o quanto isso vai te despertar a criatividade, vai te despertar uma paixão por aquilo que você faz. Isso vai te animar, você vai estar em contato com algo que está te dando prazer. Isso é riquíssimo para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento, para melhorar as nossas habilidades. Nós vamos descobrir sobre nós mesmos coisas que nós gostaríamos de fazer. Agora, nesse processo de pandemia que nós estamos vivendo, existem pessoas que descobriram coisas sobre si que nem imaginavam, coisas incríveis, e que agora está atuando. Teve gente até que mudou de profissão. Eu conheço pessoas que largou a engenharia para viver fazendo bolo e estão prosperando. Nós temos uma capacidade infinita dentro de nós e que isso pode contribuir. Então, pensar como dono, ter senso de dono, traz muitos benefícios, em primeiro lugar, para nós. Isso nos enriquece, faz com que a gente nos enxergue de outra forma. Nós aumentamos a nossa segurança, nós aumentamos a nossa visibilidade, nós começamos a se destacar. Então, pensar como dono, empreender, é começar com a nossa tarefa, com a coisa simples. Não é pensar como o dono e querer mudar toda a estratégia da empresa. Isso aí é impossível, porque o dono criou, ele fez o desenho dele, e por melhor que seja a sua ideia, mudar toda uma operação, não sei. Vocês usufruem do mesmo objetivo, que é trabalhar no mesmo lugar e cada um ali tirando a sua fatia. Mas dizer que ele vai mudar tudo porque você está dando essa ideia, não. Mas dentro do que você faz, seja comportamental, seja sua tarefa, você consegue inovar, consegue empreender. Usando isso
ativando as suas habilidades, o seu ponto de força, conhecendo no que você realmente é bom e ainda você tendo um hobby, ou seja, você tem outras paixões para você poder esvaziar a sua cabeça fazendo outras coisas que você gosta, quem sabe um dia até ganhar por isso, mas o ideal é que ele seja um hobby, para ele poder te aumentar a satisfação, sabe, o tesão pela vida, dar um ânimo, ser divertido. Eu tenho amigos que fazem miniaturas, é muito bacana. Mexer com plantas, tem N hobbies para você fazer. São pequenas atitudes que fazem a grande diferença em nossas vidas, trazendo benefício, melhorando as nossas habilidades intelectuais, emocionais e isso fazendo com que a gente se destaque cada vez mais na vida, em todos os âmbitos dela. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, deixa aqui nos comentários as suas sacadas, suas ideias, se de repente você tem um hobby, pratique e isso te ajudou. Se você não tem vontade de fazer, comenta aqui comigo. Isso vai ajudar bastante o engajamento do canal e também vai ajudar pessoas que de repente nem imaginam que o hobby pode transformar a vida delas. Ative as notificações para você ficar por dentro. Terão muitos conteúdos aqui que vêm para contribuir com o seu sucesso, com a sua prosperidade, para que você realmente saia na frente. Eu espero você amanhã aqui e um fortíssimo abraço.